Você está descendo do muro, falando do muro, mas você falou, estão dando o título para os pés do Palmeiras. Hoje o Palmeiras é o maior candidato ao título. O maior candidato na matemática e acho que na consistência do futebol. Mas tem 3 times que brigam ainda, Kleber. Claro. 3. Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Mesmo o Grêmio... Desses 3 não sai. Botafogo Não, o Botafogo Você descarta. acha que desses 3 não briga não, nada, rapaz. O Botafogo vai ser campeão. Ele tá dando na verdade, tá dando uma emoção pro Campeonato Brasileiro. O sistema tá marcando quase tudo no ano. Botafogo. Briga com os 5 que estão Galera, Brasileirão tá pegando fogo nessa reta final. O Palmeiras é o líder, chegou a 62 pontos. Vale lembrar que o Botafogo tem um jogo a menos. Botafogo que recentemente, né, contratou um novo treinador para tentar salvar esse título do Brasileirão. O Palmeiras não tá nem aí com isso, quer muito conquistar esse título, tanto é que já assumiu a liderança. Bora dar uma olhada aqui no SBT Esportes, pessoal falando dessa briga, né, pelo título do Brasileirão, Arena SBT, né, o pessoal falando dessa briga pelo título. Créditos do canal oficial aqui na descrição. O torcedor do Verdão que está chegando por aqui agora, você que está confiante na conquista do título do Campeonato Brasileiro, deixa aquele like no vídeo, se não é inscrito, se inscreve. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A semana passada você falou que ninguém queria ganhar o campeonato? Ninguém queria e ainda continua ninguém podendo acumular para o ano que vem. O que nós vamos fazer? Vamos suspender o campeonato? Não, vai continuar. Título vago? Fica o título vago, quem for campeão ano passado vale por 2. Mas assim, de semana passada, de quarta-feira, quando o Flamengo mete 3-0 no Palmeiras, Flamengo. Aí o Botafogo, aos 58 segundos do segundo tempo, faz 3-1 no Grêmio. Botafogo voltando. Aí o Grêmio, em 19 minutos, vira Grêmio. Sábado, Flamengo, primeiro tempo muito bom. Vai dar Flamengo. Segundo tempo, Fluminense quase vira. Não sei não. Palmeiras sofrendo contra o Inter. Faz 1-0, continua sofrendo. Faz 2-0, Palmeiras. No domingo, Red Bull Bragantino 1-0. Red Bull Bragantino. Botafogo vira. Ó o Botafogo de volta. Toma um gol aos 50, nenhum dos dois. Aí o Grêmio, com tudo, vai jogar. Um jogador a mais, perde pro Corinthians. Aí tá ficando nos pés do Palmeiras. Agora. Mas nem o profeta Cicinho acerta um dessa. O profeta falou Não que tem como profetizar. Esse Campeonato Brasileiro... Mais fácil do mundo é ser jornalista esportivo, a gente sempre soube, nós que estamos há mais tempo, Não, Kleber. mas não, você. Mas agora tá tranquilo. Qualquer pataquada que a gente falar, e não são poucas, pode acontecer. O campeonato tá maluco. Não vamos falar pataquada, não. Pô. Peraí, o profeta falou quem ia ser campeão brasileiro? Nem o profeta. Mas você já falou. Não, eu falei o Botafogo. Ah, bom, pensei que ia eu pipocar. sustento, mas o Botafogo não ajuda. Pensei que ia pipocar. Ó, por que o Botafogo é o único time que depende dele? Porque o Botafogo tem 60 pontos, está 2 pontos atrás do Palmeiras e tem um jogo a menos, que é contra o Fortaleza, em Fortaleza. Se o Botafogo ganhar esse jogo, ele fica com o mesmo número de jogos do Palmeiras e com 1 ponto a mais. E se ganhar então, todos os jogos... vai depender, por isso que depende só dele. Agora, esse depende Mas esse só é o problema, dele... né? Então, e ao mesmo tempo, porcentualmente, por quem faz análise matemática de probabilidade, as pessoas, esses profissionais estão dando mais possibilidade do Palmeiras do que do Botafogo ser campeão. O Botafogo precisava começar sempre perdendo o jogo? Começar ganhando o jogo não é jogo? Não é... Então, Kleber, não tem como defender o Botafogo. Por quê? O Botafogo ele já abriu uma vantagem que poucos times conseguiram dentro da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Qual foi a maior vantagem do Acho Botafogo? que 14 pontos para o segundo colocado. Kleber, não dá para perder um campeonato com 14 pontos de vantagem e mas perdendo em que momento, os jogos. Mano? Mas, Kleber, com todo respeito ao Como Botafogo... não dá? Acabou de perder. Mas aí que tá, mas não existe isso. O Flamengo não perderia esse campeonato com essa vantagem toda. O Palmeiras não perderia. O Botafogo, ele não soube aproveitar uma vantagem que ele construiu. Perdeu a Copa do Brasil pro São Paulo, que mas era um outro elenco. Não, mas aí era mata-mata. Era outra coisa. Então, mas o que eu que mata-mata é uma coisa, ponto corrido. Então, mas talvez não seja até a improbabilidade lá no começo do campeonato do Botafogo liderar desde a terceira rodada. Mas, ô Kleber, para pensar, o Corinthians em 17, mas... A campanha brilhante do Botafogo e essa campanha absurda agora. Então, mas é que tá, Mauro, para pensar. O Corinthians em 2017, quando ele foi campeão brasileiro, ele também faz um primeiro turno. Ganhou o campeonato no
primeiro turno. Quebrando recordes, mas o segundo turno do Corinthians, por mais que tenha sido ruim, não foi tão ruim quanto o Botafogo tem feito. O Botafogo tem campanha de rebaixado. O segundo turno do Botafogo é Tem a ridículo. manutenção da comissão técnica também. O Corinthians não teve lá. O Corinthians era um time mais pronto, mano. Mas, gente, ó, para pra pensar. O jogo que mudou a chavinha do Botafogo, Kleber, foi aquela derrota pro Flamengo em casa, que o Botafogo tinha uma enormidade de pontos ainda dentro do Campeonato Brasileiro. O técnico, ele chega e põe o cargo à disposição na primeira derrota depois de tantos jogos invictos. Ali começou a desandar. Cara, já mostrou que o psicológico do Botafogo Mas principalmente o jogo contra o Palmeiras. O Botafogo fez um primeiro tempo brilhante, exuberante. Mas é. E depois sublimou, passou do sólido pro gasoso. E contra o Grêmio é a mesma coisa. Muito parecido também. Mas também, vamos ser justos nessa. O Botafogo, vai, na verdade... não sei, por que isso esse acontece? programa não é pra ser justo. Não vem, não. Na verdade, Você ganhou o torcedor botafoguense, a diretoria, os jogadores, os caras têm que estar orgulhosos dessa campanha. O Botafogo, ele iniciou o campeonato... Orgulhoso? Lógico, Terceiro porque... brasileiro. Mas como? Mas deixa eu te falar, antes de começar toda a transformação... O Botafogo era dado como rebaixado. Ia brigar pelo rebaixamento. Agora os caras estão brigando ali. Eu entendo muito o que ele está falando. Sim. Você está hoje frustrado, triste, pé da vida. Mas em determinado momento... O Kleber, no começo do campeonato, gente, se você falasse pro torcedor do Botafogo, você topa estar no G4 Brasileirão, onde eu assino. Mas aí que Você dá. topa estar no G6. Pois é, a crueldade de ser como foi, porque se é o contrário, se o Botafogo faz o retorno agora no turno, a campanha de rebaixamento, aquela crise, não sei o que lá, Isso mostra que a ordem dos fatores retorno muda no o segundo produto. turno, era o time de guerreiro, vamos pras cabeças. E, mas, infelizmente... Então, mas o isso torcedor- tá Muda, mas, provado mano, que a joga ordem tudo dos- fora que o Botafogo fez? Olha, vou te falar, Kleber, diante do que foi construído Joga e com fora? a possibilidade... Não é questão de jogar fora, mas é extremamente frustrante. Não, claro que é. Aquele negócio, a ordem dos fatores, ela muda assim o produto. Como o Mauro falou, se o primeiro turno tivesse sido esse do Botafogo, o aproveitamento de rebaixado, e no segundo turno o Botafogo feito essa campanha de campeão batendo pontos e aproveitamento de pontos corridos, a torcida do Botafogo ia estar soltando fogos, concordo. Time de guerreiro, mas diante verdade. do que foi construído, 14 pontos de vantagem para o segundo colocado e perder o campeonato, gente, Eu só acho- não é eu motivo só- de parabenizar ninguém. Não, Eu lógico acho que é que motivo de cobrança- parabenizar. Os Não, caras discordo. estão quase classificando para Libertadores. Não, já estão. Acho difícil Discordo. ficar fora. E Então, outra, mas a pequeno. diretoria, uma análise, nós estamos fazendo uma análise, nós aqui fora de campo, mas eu garanto que a diretoria do Botafogo, os caras... Se não for campeão, eu acho que vai ter que sentar e entender o que aconteceu. Mas não é mandar Que tem a muito barca. de futebol. Sim. Tem muito de futebol. Porque vocês vão me dizer, quantas vezes mais vai acontecer de você estar ganhando de 3-0 e apanhar de 4-3? Isso. Quantas vezes mais vai acontecer de você virar em cima do Grêmio e tomar outra... Sabe? Agora, lamentavelmente, para o Botafogo, isso aconteceu seguidamente. 3 jogos 2 vezes igual. Seguidamente. como mandante, E é ontem muito dolorido. não aconteceu igual, mas... Agora, Quase. o Botafogo, que fez um primeiro turno excepcional e que um segundo turno muito ruim, ele continua na briga, tá, gente? Claro, é. O Botafogo Não, já Depende largou, só dele. gente. Largou. Mas a parte- Largou. Que isso? Você tá Largou, brincando? largou. A parte Gente, emocional. largou. Então tá bom. ainda pra aquela situação. Então vamos lá. Se largou é o seguinte, na abertura do segundo bloco a gente vai falar de treinador, porque o Botafogo hoje chegou ao Rio de Janeiro o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, que foi campeão no Atlético Paranaense, que não foi tão bem no Corinthians, nem no Grêmio, teve uma passagem pelo Ceará, estava no Sporting Cristal, pintou lá em 2018 como uma ótima novidade do futebol brasileiro e agora vai assumir o Botafogo. Me lembro que em 2005 o Márcio Bittencourt era o técnico do Corinthians, o Corinthians estava indo bem, em determinado momento a diretoria entendeu que corria risco de perder o campeonato, pela inexperiência do Márcio, como técnico, e foi buscar o Antônio Lopes, E foi que campeão. dirigiu o Corinthians na reta final e está ali na súmula do jogo do título, técnico Antônio Lopes. Claro que o Márcio tem a participação dele. E até o Passarela, que começou o campeonato. E procura do Tá bom. Cicinho tomar um golaço. E nós derrubamos. E foi Passarela. derrubado por causa do Cicinho. Tá bom. Mas enfim, Golaço, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Thiago. Agora, seja, se o Botafogo abriu, Bragantino, alguém acha que vai ser campeão brasileiro? Não. Eu não sei quem vai ser campeão. O Murubete vai continuar em cima do muro aqui. Eu quero ver no final do programa. No final do programa, nós prometemos fazer muro descer do betting, ou betting descer do muro.
que então você está descendo do muro, falando do muro, mas você falou estão dando o título para os pés do Palmeiras. Hoje o Palmeiras é o maior candidato ao título. O maior candidato na matemática, acho que na consistência do futebol. Mas eu acho que tem 3 times que brigam ainda, Kleber. Claro. 3. Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Mesmo o Grêmio... Desses 3 não sai. Botafogo não. O Botafogo Você descarta. acha que desses 3 não sai? Eu acho que o Botafogo ele tem chance matemática, gente. Mas psicologicamente, vocês que foram atletas profissionais, vocês sabem que o psicológico do Botafogo foi pro vinagre. O Botafogo ontem tinha tudo para tentar se recuperar no campeonato, quando ele consegue uma virada ali em 2 minutos praticamente, e, cara, ele não consegue sustentar uma vitória em Bragança. Esse era o jogo do Botafogo. Empatou com um dos líderes da competição, você sabe muito bem. O Botafogo ele vinha de 4 derrotas. Tão ruim que eles conseguiram o Botafogo empatar ele vinha de 4 derrotas, gente. Vocês estão de brincadeira. O Botafogo ele tinha tudo ontem para voltar para dentro da briga do Campeonato Brasileiro. Esse empate joga de novo uma água na fogueira do Botafogo. O Botafogo ganhando o próximo jogo, volta. ele tá fora, continua fora. Que é o Fortaleza, né? O próximo jogo é o próximo jogo, mano. O que acontece? Ele continua... Não, ele pode ganhar. Ele pode ganhar. Não, mas é que tá. Mas vocês estão me perguntando, mas é que tá. Não, você está dizendo que vocês estão muretando. Vocês estão muretando, vocês estão com aquele papo. Mas, ô Nadir, eles estão com aquele papo assim. Ai, porque na matemática... Exato. Eu tô falando aqui que, pelo meu feeling, o Botafogo não briga mais. Vocês acham que o Botafogo será o campeão? Não vale de nada, rapaz. O Botafogo vai ser campeão. Ele tá dando um... Ele, na verdade, tá dando uma emoção pro Campeonato Brasileiro. O sistema tá descontando quase tudo no ano. Eu vou colocar Botafogo. briga com os 5 que estão em cima. Botafogo, Santos. O Botafogo joga em casa contra o Santos. O Botafogo vai jogar em Curitiba contra o Coritiba. Na penúltima rodada, o Botafogo vai receber o Cruzeiro. Então, Curitiba e Botafogo o Santos tentando escapar de vez do rebaixamento, o Curitiba e o Cruzeiro em situações delicadas. E na última rodada, o Botafogo vai a Porto Alegre pegar o Internacional. E nessa data FIFA, né, vai ter o jogo contra o Fortaleza lá em Fortaleza. Então, assim, para acabar, vamos imaginar que hoje, Palmeiras 62, Botafogo 60, Grêmio, Red Bull Bragantino 59, Flamengo e Atlético e Flamengo na ordem 57. Aí depois vem o Atlético Paranaense com 51. E aí já não tem mais. São 6 pontos atrás. Eu tô quase, se eu tivesse que cravar, dizendo que esses 6 são Libertadores e nem a Libertadores muda mais. A ordem dos 6, 57 pontos para 62. O Flamengo também não tem um jogo a menos do que o Palmeiras. O Flamengo também tem. O Flamengo tem. Jogo a menos que o Palmeiras. Se ele ganhar também, fica com 60, 2 pontos. Então, mas vou dar um pódio. 3 que brigam pelo título. Você falou Palmeiras, Grêmio e Flamengo. 3 que brigam pelo título. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. 3. Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Você está falando na ordem, não? Na ordem de... Não, dos 3 que estão brigando. Não. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Você? Na ordem. Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Palmeiras, Flamengo e Grêmio um pouquinho mais abaixo. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O meu pódio também é esse. Por enquanto, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Eu gostei do por enquanto. Por enquanto. Vem com nós, Nadir, você não é. Por enquanto, tudo pode mudar. Depois da data FIFA do jogo do Botafogo com Fortaleza, pode ser que mudar. Por enquanto, que é uma música do Renato Russo. Tá aí, galera, pessoal do Arena SBT falando dessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que era apontado como muitos o campeão, já o campeão, né, do Brasileirão 2023, principalmente pela vantagem que tinha. Chegou a 14 pontos, mas o Palmeiras que muita gente não acreditava mais nessa reação do Verdão, mas o Palmeiras chegou e assumiu a liderança. O Botafogo tem esse jogo a menos contra o Fortaleza. Dependendo desse resultado, o tropeço do Botafogo, o Verdão se mantém na liderança e vai depender só de si para conquistar o Brasileirão, o título do Brasileirão, né? O Botafogo é a única equipe agora no momento que depende só de si para ser campeão, porque tem esse jogo a menos, mas o Palmeiras aí, os torcedores do Verdão com certeza vão secar o Botafogo. A gente não sabe, né, como é que vai ser a reação do Botafogo com a chegada do Thiago Nunes, porque eles estavam muito mal, né, a confiança deles lá embaixo, e dava para ver, né, a cada partida ali os caras bem abalados, né, e o Palmeiras foi encostando, tanto é que assumiu a liderança. Agora vamos aguardar como é que vai ser
esse retorno pós-data FIFA. A gente torce para que o Palmeiras volte jogando muito. Nem sempre, né, os times voltam como estavam jogando, né? A data FIFA às vezes faz bem, para outros times faz mal, mas a gente torce que o Palmeiras volte voando. O Veiga, o Endrick estão lá para defender a seleção brasileira. Outros jogadores também do elenco foram convocados para defender suas seleções. Mas a gente torce para que o Palmeiras volte arrebentando, né, após essa pausa para a data FIFA. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.